Então, hoje, dia 7 de julho de 2020, nós estaremos dando início ao nosso estudo bíblico, ou assim como nós chamamos, Escola Bíblica no Lar. O assunto, claro, tema, é Atos dos Apóstolos. Estamos aí no capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Um momento aí maravilhoso que nós aproveitamos algo da parte de Deus. Eu estou aqui. Glória a Deus, irmã Vera. Um abraço para ti, tá bom? Um abraço para o nosso amado irmão Luiz também. Então, voltando aqui, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos entrar hoje nesse capítulo. E assim, Atos, cada capítulo que a gente vai passando, assim, é uma experiência nova, né? Cada capítulo que a gente vai passando é algo novo que a gente aprende da parte de Deus. Então, Atos dos Apóstolos é um livro assim que eu acredito assim que todo cristão, assim, ele deveria ler Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque é o começo da igreja. Atos fala a respeito do começo, do início, da formação da igreja. Então, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós estamos olhando e vendo a formação da igreja exatamente como ela é. Então, muitas coisas não entendemos nos nossos dias aqui, nos dias atuais. Então, o que a gente faz quando a gente não entende uma coisa? A gente procura saber na história como é que aquilo é, para a gente poder realmente estar entendendo. Então, Atos dos Apóstolos é justamente isso. É a base, Atos é a planta, Atos é onde se deu origem à igreja, e no caso a igreja primitiva, a igreja ali dos irmãos que foram antes de nós. Então, quando nós queremos saber como é a igreja, por que ela é assim, ou por que isso é introduzido na igreja, porque existem pastores, porque existem diáconos, porque existem presbíteros, porque existem doutores, porque existem... Enfim, a questão é, vamos lá para a Bíblia, vamos para Atos dos Apóstolos, lá nós vamos saber exatamente como é que tudo aconteceu. Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo, como se chamam, as cartas paulinas, as cartas de Paulo. A gente vai lá, dá uma lida, dá uma olhada lá, a gente vai entender bem por que realmente as coisas elas aconteceram, como aconteceram, e vai esclarecer muita coisa para nós, tá bom? Fechou? Vamos lá? Vamos para o nosso estudo bíblico? Beleza, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui mais uma vez. Tudo bem, vamos lá. Então, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, quando nós lemos no capítulo 4, para ser mais específico, o que nós encontramos em Atos? Nós encontramos uma sequência daquilo que aconteceu no capítulo 3. Atos, no capítulo 3, aconteceu lá a cura daquele coxo, que estava próximo ali, Deus abençoe, estava próximo ali à porta de Formosa, falando após a porta de Jacó. Ela é o poço de Jacó, João capítulo 4. Mas estava ali, próximo à porta Formosa, um homem coxo estava pedindo esmola. Como é muito comum também nós vermos nos nossos dias pessoas pedindo esmola, claro, próximo ao templo, As pessoas sabem que no templo alguns vão ofertar, enfim. Então é um lugar propício para se pedir esmola, para se pedir ajuda. Então em Atos nós vamos encontrar isso um pouco mais do desenrolar dessa história. A história ela começa ali em Atos capítulo 3, mas ela termina em Atos capítulo 4, tá bom? Ela dá sequência aí, tá bom? Então tá. E a gente vai poder ver também em Atos capítulo 4 um pouco a respeito do caráter ali da igreja cristã, da igreja primitiva, da igreja cristã. Como é que tudo isso acontecia, como é que era a formação das pessoas e também de alguns líderes ali, tá bom? E nós vamos encontrar também uma história ali bem conhecida em Atos, quando fala a respeito de Ananias e Safira. Você se lembra? Pastor, mas Ananias e Safira é capítulo 5, sim. É capítulo 5, nós sabemos. Porém, a história ela começa no capítulo 4, ela se desenrola no capítulo 5. Nos primeiros versículos lá do capítulo 5, ela se desenrola, ela executa. A história se encerra por ali. Porém, ela tem o desenrolar ali no capítulo 4, quando fala a respeito ali de alguns que ofertaram ali suas fazendas, seus bens, enfim. Vamos lá. Então, quando nós olhamos aqui, querido, para os primeiros versículos de Atos, no capítulo de número 4, o que nós entendemos? Isso nos traz, então, uma expressão que não é muito comum nós lermos, ou nós prestarmos atenção, ou até mesmo nós vermos em pregações. Por quê? Porque pregações o objetivo de pregação é outro. Estudo é instrução, O objetivo de pregação é outro, é mais um momento de edificação,
abençoando ali a vida das pessoas, enfim, o propósito da pregação é outra. Agora, estudo bíblico é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Estamos levantando informações sobre fatos, sobre personagens, sobre acontecimentos ali, enfim, o objetivo passa a ser outro. Mas no primeiro versículo ali do capítulo 4 de Atos, o que nós encontramos? Nós encontramos a expressão capitão do templo. Talvez você nunca chegou a ver sobre isso, né? Ou talvez lendo de uma forma assim muito rápida a respeito sobre capitão do templo, você talvez não prestou atenção assim no que significava realmente isso. O capitão do templo, ele ficava ali dentro, o nome já diz, ele era o capitão, porém ele ficava dentro do templo. Ele era um soldado, um capitão, mas ele ficava ali dentro do templo, dando ali de certa forma um suporte, até mesmo ali, é claro, ele estava ali para manter a ordem do templo, assim, claro. Porém, era alguém ali. Você sabe que os romanos e os judeus, eles tinham ali uma questão. Os romanos oprimiam muito os judeus, porém os judeus, principalmente ali os do templo, eles tinham ali vamos dizer assim, uma causa, né? Eles tinham algo em comum ali com César, que era o deus da época, chamado assim, era reverenciado na época. Então eles tinham meio que uma espécie de uma aliança. César também tinha, lá no Paraná a gente usava essa expressão, por isso que eu vou falar assim, tá bom? Tinha rabo preso ali com o César. Também Herodes e Anás e Caifás também não era diferente. Eles tinham esse vínculo aí, talvez a palavra mais correta seja essa. Eles tinham esse vínculo aí com o César, porque eles tinham medo de perder realmente ali a autoridade que eles tinham, né? Essa função que eles tinham medo de perder tudo isso. Então eles viviam ali meio que atrelados, eles viviam meio ali que juntos em aliança. Você pode ver, por exemplo, no julgamento de Jesus, é bem claro isso. Vem primeiro para né? Leva para Pilatos, Pilatos manda para Herodes, depois vai para Caifás, Anás, Caifás, depois volta para Herodes, vai para Pilatos, vai para não sei quem, o povo que julga. Então, e os religiosos ali, né? Sempre inflamando, sempre meio que empurrando para lá e para cá. Então você percebe por aí, você consegue perceber tudo isso. Mas o capitão do templo, aliás, eles tinham ali algumas funções no templo. Uma das funções, né, era um cargo oficial que ele tinha ali, e era dada por um sumo sacerdote, e a função dele era específica, ele só supervisionava ali o templo, né, só o momento de adoração ali, que ele ficava cuidando, ele ficava policiando o templo. Era alguém específico para o sumo sacerdote, tá bom? Ele tinha essa guarda, essa proteção dada por Roma, tá bom? E se é dada por Roma, você pode ter ideia, né, a respeito dos vínculos que eles tinham, tá bom? Então tá, vamos lá. Também nós vamos encontrar aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, o que nós vamos encontrar mais aqui? Nós vamos encontrar também onde o capítulo, aliás, ele já começa com uma polêmica de Pedro e João, quando eles pregavam sobre a ressurreição, né, ali com os saduceus, quando eles estavam ali, eles indagavam, certa vez indagaram Jesus, daqui a pouco a gente vai ler referências sobre isso, tá bom? E eles prenderam ali 2 dos discípulos. Os saduceus, eles eram uma linhagem do judaísmo que não acreditava na ressurreição. Por isso que eles questionaram Jesus certa vez justamente sobre esse assunto, né, sobre ressurreição. E aqui justamente eles encontram um probleminha, por quê? Porque o Pedro e João, eles estão falando justamente sobre a ressurreição de Jesus, sobre aquilo que eles não acreditam. Então começa a gerar uma polêmica, então começa a gerar ali um conflito, um desconforto até mesmo para os saduceus, porque eles não criam nisso e os discípulos estavam insistindo nisso, tá bom? Então ali os saduceus também eles tinham uma certa responsabilidade no templo, eles eram responsáveis por alguns rituais daquilo que aconteciam ali, tá bom? Por algumas tradições, e segundo alguns estudos bíblicos, alguns historiadores, alguns estudiosos assim, eles eram assim um pouco mais liberais, né, com relação às outras ramificações do judaísmo. Algumas linhas do judaísmo eram assim mais rígidas, eram mais duras, tá bom? Assim como também os fariseus, eram uma linha assim mais dura, mais direta, eles eram bem rígidos mesmo, eram radicais. E também nós podemos ler ali para você ter ideia sobre os saduceus, eu vou ler para você agora Mateus capítulo 22, versículo 23, só para você ver no que eles acreditavam. Eu estou falando assim a reverência, depois que eu começar a ler, você vai
lembrar da passagem, tá bom? Eu vou ler, aqui você vai lembrar da passagem. Eu vou ler Mateus, capítulo de número 22, versículo 23, tradução NVI, tá bom? Está escrito assim, olha só. Eu vou lendo aqui, você vai se lembrando. Está escrito assim. Naquele mesmo dia, os saduceus, olha eles aí, os saduceus, na época de Jesus, tá bom? Os saduceus que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus, com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer e deixar seus filhos, e o seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendente. Ou seja, a mulher morreu, vamos supor, só vou esclarecer aqui. A mulher morreu e não deixou descendente, e o que acontece? O irmão do rapaz, tinha que casar com a viúva. O marido morreu, o irmão do que morreu tinha que casar com a viúva, você entendeu? Tinha que assumir a viúva. E aí vai. Então olha só, eles começam a contar a história para Jesus. Entre nós havia 7 irmãos. É claro que é a historinha forjada para pegar Jesus ali em alguma coisa. E o primeiro casou-se e morreu, como também e não teve filhos, como deixou ali para seu irmão. O irmão dele casou com a mulher também. A mesma coisa aconteceu com o segundo, o terceiro, o sétimo e finalmente depois todos, né? Aí morreu também a mulher. Ou seja, casou, fez aquela, foi casando, irmãos. Se fosse um cara assim esperto, meu, o último, imagine o último lá. A mulher casou com 6, meu. A mulher já casou com 6. Os 6 já morreram. O quê? Eu vou casar com essa mulher, mata homem demais. Então, e o cara casou ainda. Você vê que loucura esse negócio aí? Então você vê que é uma história formada, né? Você vê que é um negócio assim que eles criaram mais para pegar Jesus em alguma coisa. Então, pois bem, na ressurreição, e eles disseram, né? E depois lá, chegar no céu lá, chegar no dia da ressurreição, quem é que vai ser marido dessa mulher? Os 7 casaram com ela. Ou seja, então, você vê que esse tipo de pensamento, né? Eles estavam mais ali ligados na matéria, naquilo que estavam os olhos dele, né? Olha só. Pois bem, na ressurreição, qual dos 7 será a esposa? Né? Da qual deles ela vai ser esposa? Visto que todos foram casados com ela. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui agora. Eu vou pegar carona nesse assunto aqui. Você percebe que quando a pessoa não conhece nem a Escritura nem o poder de Deus, você viu o que acontece? Se falar assim uns negócios que não tem muito a ver, não tem muita... Ou seja, não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Ou seja, então nós entendemos que a falta de conhecimento das Escrituras Sagradas nos fazem pensar coisas que não são bem assim, né? Que são bem diferentes. Então é muito importante nós termos conhecimento da Bíblia Sagrada, né? Das Escrituras, da Palavra de Deus, porque a gente com certeza vai dar resposta sábia para as pessoas que vierem questionar a respeito da nossa fé e também do Evangelho, da Palavra de Deus, enfim, daquilo que chegar até nós. Então na ressurreição as pessoas não se casam, Jesus falando aqui, e nem se dão em casamento, nem são dadas a casamento, mas são como os anjos do céu, nesse sentido, tá bom? Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Aqui eles falando dos patriarcas, nós comentamos sobre os patriarcas no domingo na escola bíblica também, quando estamos falando lá sobre as dispensações, lembra? Deus, Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas ele é Deus de vivos. Ou seja, então aqui ele estava falando a respeito da ressurreição, né, de Abraão, de Isaac e Jacó, e Deus era Deus justamente de mortos. Jesus fala sobre, ele dá outra deixa, e quando ele fala a respeito disso, né, quando um rapaz pede para seguir ele disse, olha, deixa... diz que não vai seguir, ele vai enterrar os pais primeiro, ele fala, deixa os mortos sepultarem seus mortos, você vem que segue. Ou seja, então, no próprio Salmo de número 115, a palavra do Senhor diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a sepultura. Ele fala de pessoas que não têm Deus, não louvam a Deus, né? Mas ele chama nós para o louvor, tá bom? Então tá. E vamos para o versículo 5 e 6. A palavra do Senhor fala ali que eles estavam no Sinédrio. E era ali, o Sinédrio era um grupo de pessoas autorizadas pelo governo romano, claro, né, que eram envolvidos, como eu acabei de falar, eram envolvidos com o templo. Então,
como eu disse, para você ver como é que funcionavam as coisas, né? Esse envolvimento aí do pessoal do templo com os romanos. Jesus disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eles não estavam muito preocupados com isso não. Eles envolviam coisas de Deus com o templo e não se preocupavam muito com isso não, tá bom? E olhando para isso, então, o Sinédrio era um grupo de pessoas ali que eram autoridades ali no templo, pelo governo romano, em reger ali uma parte religiosa ali da parte de Israel. Então eles eram envolvidos nisso. E eram principais anciãos, e os sacerdotes também, eles eram envolvidos ali, eles faziam parte do Sinédrio. Nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo de número 3, você vê que aquele homem que foi ter de noite com Jesus, né, ele também fazia parte do Sinédrio. Ele fazia parte do Sinédrio. Né? Então, aquele homem que Jesus falou para ele, lembra? Tem que nascer de novo, nascer da água do Espírito. Você lembra dele? Então tá. É justamente ele que fazia parte do Sinédrio também. Então tá. Nicodemos, o nome dele. E então, Caifás, e era também na época ali o atual sacerdote, ou aliás o sumo sacerdote, e Anás também, né, quando eles foram apresentados ali diante de Jesus, eles zombaram de Jesus, enfim, humilharam Jesus ali também. E no entanto, até hoje nós podemos entender que não se sabe na verdade quem era João Alexandre, porém mencionado ali nesse versículo. Mas aqui ó, a resposta de Pedro, em Atos capítulo 4, versículos do 8 ao 12. Isso coloca ali, querido, e deixa muitas pessoas questionando, né, a respeito dessa resposta do julgamento em que Pedro e João eles foram colocados. Por quê? Porque Pedro e João realizaram um milagre lá no templo, tá? Na hora nona, lembra que nós comentamos sobre isso? E o povo ficou alvoroçado e Pedro e João já apontaram para Jesus, não foi Jesus que ressuscitou. E aí começou o problema todo e eles foram levados para o julgamento. E Pedro era bem taxativo, já falava na cara dura, não foi Jesus aquele que vocês crucificaram, que ressuscitou e está fazendo esses milagres aí, nós estamos aqui em nome dele. E tudo isso aconteceu e eles ficaram impressionados. As autoridades ficaram impressionadas, as autoridades judaicas. Por que eles ficaram impressionados? Porque, primeiro, a rejeição de Jesus pelos judeus, porque os judeus rejeitavam Jesus ali, porque eles eram inflamados também pelas autoridades da época. E a questão é que o Pedro e João eles estavam falando de Jesus ressuscitado, porém, Jesus foi rejeitado por eles, mas o Salmo de número 118, aliás, perdão, versículo 22, fala assim, ó, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. É claro que os construtores do reino de Deus, porém, quando se fala a respeito de construção, né, eu estou construindo, cara, minha mão está mais para lixa do que mão. Então, a gente está construindo aqui. Então, algumas ferramentas a gente acaba utilizando constantemente. Por exemplo, tanto nível de mão como nível de mangueira, quem é construtor sabe disso. Utiliza prumo, o prumo para alinhar parede, coluna, enfim, viga, enfim. Também a gente utiliza bastante a régua, né? Linha, se utiliza bastante. A Bíblia fala sobre tudo isso, sabia? Esquadro, a Bíblia fala sobre tudo isso. A gente utiliza na construção, colher, enfim. Mas aqui, olha só. Eles disseram assim, a pedra angular que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, a pedra angular ali. Ou seja, o que nós entendemos? A pedra angular era uma espécie de uma pedra que ficava assim, uma pedra bem acabada. Só que ela servia ali como que uma base. Imagina, deixa eu falar para você. Você imagina essas pedras, essa base que o pessoal faz, por exemplo, para fazer casa popular, sabe essas bases? Eles fazem o quê? Fazem uma base no chão, não é isso? Fica mais fácil de entender. E nessa base, eles fazem ele toda no esquadro, toda bem acabadinha no esquadro. A base tem que estar perfeita, toda esquadrejada, senão tudo fica fora. Então, em cima dessa base é que eles constroem a casa. Assim, quem já viu construir casa popular sabe que é assim. E a base de concreto, né? Tem ferro, ali tem tudo, um negócio bem sólido. Então, justamente isso. A base sólida, que ele está dizendo isso, para a construção, que é Jesus Cristo, ele foi rejeitado. Ou seja, e a parte principal?
Então como é que alguém vai, por exemplo, falar assim, a minha casa não precisa de alicerce? Já viu alguém morando numa casa sem alicerce? Já viu alguém morando? Então é a mesma coisa, como é que você vai morar numa casa sem alicerce? É justamente isso. Agora, olha só que interessante, que curioso, olha só, veja só. Estou seguindo o estudo aqui. Pedro e João, eles estavam ali apresentando ao sumo sacerdote e também todo aquele pessoalzinho que representava as autoridades religiosas da época. No versículos 12 e 13 também nós vemos que mesmo ali aqueles anciãos e até mesmo aqueles sacerdotes judeus, eles ficaram espantados. Até mesmo por quê? Porque eles viam em Pedro e eles viam em João a autoridade. Você lembra quando Jesus foi questionado aqui com relação a isso no Evangelho de João, que o fato de ele não ter frequentado escola alguma, mas bom, nem escola frequentou, como é que ele sabe tantas coisas assim? E aqui também, o que nós podemos encontrar, o que nós podemos entender? Que o próprio Jesus, quando ele profetizou sobre a vida dos discípulos, ele disse assim, olha, quando vocês forem levados diante de autoridades, não se preocupem com aquilo que vocês vão ter que dizer, mas o Espírito Santo vai colocar na boca de vocês, vai falar na boca de vocês aquilo que vocês têm que dizer, aquilo que vocês têm que falar. Então, justamente isso. Por que eles ficaram impressionados? Porque, na verdade, os pobres religiosos não entendiam que não era simplesmente Pedro e João que falavam, mas as autoridades da época eles tinham dificuldade de entender justamente isso. Pedro e João estavam ali, mas quem estava falando, na verdade, era o Espírito Santo de Deus, e representando ali Jesus Cristo. Então a profecia de Jesus se cumpriu justamente aqui também, em Pedro e João. Claro, existem profecias existem palavras que são para mais de um tempo, né? Não sei se você sabe disso, tem profecias que são para 2 tempos, tem profecias que é para um tempo só. Então, nesse caso aqui, a profecia, parte da palavra aconteceu justamente aí, porque eles foram levados diante de autoridades judaicas ali, claro, representadas também por alguns romanos, mas autoridades judaicas, e eles ali indoutos, né? Daqui a pouco a gente vai ler um pouco sobre isso também, e eles ficaram espantados, assim como se espantou com Jesus pelo fato de Jesus não ter frequentado escola alguma, porém ele era mestre por excelência, ele recebeu da parte de Deus, né? Ele recebeu da parte de Deus a sua instrução, porém aqui os discípulos entram no mesmo sistema. Eles receberam do Espírito Santo essa autoridade e também eles falavam, claro, a respeito daquilo que eles viam, mas essa ousadia, porque eles sabiam, mas eles não tinham condição de falar, porque eram pessoas muito simples, eles tinham aquele jeito deles assim, mas eles foram capacitados realmente quando veio o Espírito Santo sobre eles. Aí eles foram capacitados. Aí o Pedrão já não era mais aquele sujeito medroso que estava negando. Não, eles já iam para cima e falavam de Jesus e com ousadia, intrepidez, e o Evangelho era pregado dessa forma. Olha, um abraço também para minha pastora, também meu pastor, aqui pastor Levi, pastor Josefina, um abraço para vocês também, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus, obrigado pelo carinho que vocês têm. Muito obrigado, Deus abençoe vocês mais e mais. Te amamos em Cristo. Então, voltando aqui para o estudo, querido, nós entendemos o quê? Que eles estavam espantados pelos discípulos estarem ali expressando e representando o Evangelho daquela forma. Eles não esperavam isso dos discípulos não. E nós encontramos também que Jesus havia falado, claro, sobre grandes testemunhas, né, graças ao Consolador, graças ao Espírito Santo, conforme ali nós podemos verificar em João capítulo 15, versículos 25 e 26, Jesus falou sobre isso. E eu vou ler para você, vou fazer questão de ler para você. João capítulo 15, versículos 25 e 26. Se você puder estar lendo, tá bom? Você fica à vontade, eu vou ler aqui com você. João capítulo 15, versículos 25 e 26. Tá com a Bíblia fácil aí? Então tá, vamos ler comigo então. Está escrito assim, olha só. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito no livro da lei. Está escrito assim, ó: odiar-me sem razão, quando vier o conselheiro, e eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. E justamente isso, quem estava testemunhando ali, querido?
Pedro e João simplesmente? Não, não. O Espírito Santo estava dando esse testemunho aí, tá bom? O Espírito Santo estava usando a boca de Pedro e João justamente para dar testemunho a respeito da ressurreição e a respeito também desses acontecimentos. No caso, o atrito ali estava sendo aquele coxo que foi curado e Pedro e João, através de Pedro e João, no nome de Jesus, e causou uma revolução ali, alvoroço só, tá bom? Pelo menos resumindo esse capítulo 4, parte desse acontecimento. Então as autoridades ali elas passaram a perceber que não contavam história simplesmente que tinham ouvido. Ou seja, porque você sabe que alguém quando ouve uma história, a pessoa ela conta com muitas vezes incerteza. A não ser que ela ouça muito mesmo. Aí ela começa a deixar entrar aquilo dentro dela, ela fala com um pouco mais de liberdade. Mas, por exemplo, alguém que viu e participou da história, ele fala com liberdade. Porque ele participou da história, justamente aqui Pedro e João. Então eles perceberam que Pedro e João estiveram com Jesus, eram testemunhas reais daquilo que estava acontecendo, eram testemunhas vivas, né, podemos dizer assim. Então os termos ali, iletrados e também incultos, quando nós encontramos aí, significa que Pedro e João eles não haviam estudado escola judaica rabínica, como o sujeito pode falar com autoridade dessa forma, como que quase ensinando ali as autoridades da época, né? A respeito da palavra de Deus. E também nem eram ordenados por estudiosos profissionais. E aí então nós podemos entender como agiam aquelas pessoas, ou os nossos irmãos, aqueles que foram antes de nós, pelo fato de eles terem sido, claro, cheios do Espírito Santo, porém, quando se fala a respeito de testemunho, sabe aquele testemunho que está escrito lá em Atos capítulo 1, versículos 8, 9, está escrito lá? Então, quando se fala em testemunho, também, aquela expressão, aquela palavra no original, testemunho, significa também uma entrega de morte. É como se alguém fosse entregar a sua vida para testemunho como que sacrifício, como que uma oferta de sacrifício pelo testemunho. E algo assim bem curioso, porque é justamente aquilo que aconteceu. É como se quando Jesus dissesse, olha, vocês vão testemunhar na Judéia, Jerusalém, Samaria e confins da terra. É como se ele dissesse assim, vocês vão morrer em Judéia, Jerusalém, Samaria e confins da terra. É como se Jesus estivesse falando isso para eles. Por quê? Porque é justamente isso que iria acontecer a eles não muito longe desses dias. Então, eles estavam ali pregando, eles estavam anunciando, os discípulos estavam falando a respeito da palavra. Atos capítulo 4, versículos do 15 ao 17, nós encontramos que eles discutiam a respeito da ressurreição de Cristo. Então a ousadia deles vai muito além. Eles discutiam. Em alguns lugares nós encontramos até Paulo mesmo lá na frente, ele disputava lugar ali, disputava com os judeus, ou seja, discutiam. Né? Paulo também fez isso por várias vezes, enfim, em vários lugares ali. Então aqui eles discutiam sobre a ressurreição de Jesus Cristo e que até seria ali o caminho mais fácil, né, para contestar ali com os apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eles sabiam que Jesus tinha morrido, sabiam que Jesus tinha ressuscitado, tiveram com Jesus, eles passaram tempo com Jesus ressuscitado, então era inevitável, ali nesse calor do Espírito Santo, muito mais ainda, que eles poderiam estar testificando daquilo que Deus tinha feito na vida deles e também aquilo que aconteceu com Jesus, tá bom? Então a oração segue aí do versículo 24 ao versículo 30, segue aí a oração, né? Que é a oração ali de agradecimento ao poder sobrenatural de Deus e não ali de um pedido de livramento do futuro, porque eles sabiam que ia morrer, isso aí é certo, sabiam que futuramente eles seriam perseguidos e as suas vidas seriam ceifadas. Mas nós entendemos que a preocupação deles não era essa, porque quando Pedro e João foram pegos e foram presos e foram açoitados depois livres, porque eles não poderiam a princípio matar Pedro e João por causa da multidão que estava lá fora. Então eles estavam com medo assim de uma revolução, de uma rebelião, aliás, o povo se revoltar mesmo e partir para cima das autoridades. Então eles simplesmente açoitaram Pedro e João e livraram e mandaram embora, vão para casa e só não fala mais nada. Então o que aconteceu? Aconteceu que Pedro e João voltaram felizes da vida. Pensa em dois caras felizes, pensa em dois homens alegres. Voltaram felizes, rejubilantes, sabe por quê? Não é porque eles ganharam na Mega Sena ou jogaram, fizeram uma fezinha, não é por isso não. Eles voltaram felizes da vida, porque eles apanharam, foram açoitados por causa do nome de Jesus.
Eles se acharam dignos. Puxa, olha, nós somos dignos de apanhar por causa de Jesus. E eles ficaram maravilhados por isso. É claro, irmão, só alguém que é cheio do Espírito Santo pode pensar dessa forma, tá bom? Não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa, aliás, que pensa dessa forma, não é qualquer um que pensa dessa forma, tá bom? Não é qualquer pessoa que pensa dessa maneira, alguém que acaba de chegar vai pensando dessa forma, de maneira nenhuma. Não é alguém que está ali agindo na carne que pensa dessa forma, claro que não, irmãos. Um olhar meio torto, assim, meio desengonçado, a pessoa já não vê mais na igreja, quanto mais ser açoitado assim por causa do evangelho. Já imaginou? Se hoje, por exemplo, as pessoas fossem açoitadas por causa do nome de Jesus, você acha que alguém viria na igreja, irmão? Você acha que alguém viria na igreja? Que nada, irmãos. A pessoa já ia procurar, foi açoitado lá e tal. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu aproveitar o gancho aqui. A gente aqui, ó, falta 20 minutos para terminar. O que nós entendemos, irmãos? Nós entendemos que nos nossos dias há um comodismo muito grande. Mas o ruim é que se há um comodismo, há também um esfriamento. E esse é o risco, né? Que muitas pessoas acabarem se esfriando nesse tempo, se esfriando nessa época, onde o comodismo ele vem. Então, quando o primeiro atrito que a pessoa tem, ela não resolve. E ela nem busca de Deus realmente uma direção. Ela prefere sair da igreja, ela some, desaparece. Então, os atritos, na verdade, irmãos, eles servem para ajeitar as coisas. Os atritos eles servem para botar nós no lugar, no eixo. Então os desentendimentos eles servem justamente para moldar nós. Então quando nós olhamos, nós entendemos que os desentendimentos eles vão moldando o nosso caráter e vão fazendo realmente a gente crescer e ter ali uma estrutura, né, mais reforçada. Né? Então, a gente vai conseguir passar pelas dificuldades. Então, primeira dificuldade, primeiro obstáculo, a pessoa já larga aquilo, já some para outra coisa. Sabe o que significa? Que a pessoa nunca vence. Nunca vence. Porque a hora que Deus dá a oportunidade para a pessoa vencer, a pessoa desiste. Eu não quero mais não. A pessoa desiste. E pessoas, elas muitas vezes são constantemente assim. E na vida cristã ela se torna frustrada porque ela não consegue vencer. Porque na hora de vencer, ela recua. E ela vê um conflito, um atrito. Isso acontece, irmãos. Relacionamento conjugal, acontece em muitas áreas da vida. Serviço, por exemplo, no trabalho, problemas. É que tem muito problema, eu vou embora. Não quero mais participar disso não. Quero arrumar emprego em outra empresa. Irmãos, a pessoa ela deixa de crescer, porque o problema faz com que ela cresça. Relacionamento conjugal, atrito, isso nos ajuda. Irmãos, dá para nós uma estrutura e tanto, dá uma bagagem para nós e tanto. Poxa, eu não estou aqui para contar testemunho não, estou aqui para ministrar o estudo. Mas assim, eu sou casado há 25 anos, 25 anos, graças a Deus. Então, 25 anos, irmão, quem é casado sabe disso, poxa, não é um paraíso o casamento, claro que não, né? Tem vezes que dá vontade de acordar beijando a mulher, tem vezes que dá, mas tem vezes que dá vontade de acordar também, irmão, Deus sabe aí, né? Chutando tudo, jogando tudo pro alto também, claro que dá. Mano, é porque dá vontade que vai fazer, né? Essa é a hora, sabe? A gente parar para analisar, pensar realmente valores, coloca tudo na balança, coloca diante de Deus, espera um pouco aí, porque às vezes a coisa é no momento ali, né? Espera passar um pouquinho, baixar um pouquinho a poeira, daqui a pouco a gente dá sequência no negócio e bola pra frente. Às vezes a gente precisa respirar um pouquinho, às vezes a gente está muito estressadão, precisa sair um pouquinho, tomar um ar diferente, daqui a pouco volta, tá tudo normal. Mas nesse momento que a pessoa acaba chutando, jogando tudo pro alto e acaba fazendo muita coisa que às vezes acaba atrapalhando a vida da pessoa, a vida toda da pessoa. Tem gente que faz arte na vida, por quê? Por causa desses momentos aí, de loucura. Depois a pessoa se arrepende, a gente entende até que houve arrependimento, mas já fez o errado, já fez. Então, o que resta fazer é pagar o preço, né? Já fez o erro, já cometeu o erro, então... Mas é por isso que é interessante a gente parar para pensar, né? E colocar as coisas aí diante do Senhor. Deus, Ele dá a melhor direção. Deus, Ele tá com a gente. Deus, Ele encaminha todas as coisas aí. É só confiar nele, tá bom? Valeu pelo conselho. Vamos voltar para a palavra aqui, vamos voltar para o estudo que nós deixamos tudo de lado. Então, voltando aqui, irmãos. Nós entendemos então aqui que a curiosidade bíblica, né, que nós encontramos em versículo 24 de Atos, o autor, aliás, não vou nem falar o autor, porque o autor é Deus, né, mas o escritor, vou usar essa expressão, o escritor aqui ele ressalta o termo soberano Senhor, que é utilizado também na época, se utilizava esse termo, essa expressão, para falar a respeito de uma autoridade que era absoluta sobre os seus escravos, né, sobre os seus servos. Então, quando se fala sobre essa expressão soberano Senhor, está falando de alguém que não há nada nem ninguém acima dele e que ele tem toda a autoridade.
né? E Ele é dono de tudo no pedaço ali, tá bom? Isso fala a respeito do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? E a gente vai passeando aí, caminhando sobre o livro de Atos também, a gente vai encontrar, claro, os versículos 25 e 26, os apóstolos ali comentando, fazendo menção também dos Salmos 2, versículos 1 e 2, né? Salmo 2, versículos 1 e 2, para mostrar aí sobre a responsabilidade pela morte de Jesus, que é de gentios e é também de judeus, porque os judeus incitaram e por inveja entregaram ali diante de Pilatos, e o povo, claro, decidiu. Então, entre romanos e judeus, os judeus entregaram, os romanos executaram. Então ficou ali entre os dois. Mas já estava profetizado isso no Salmo de número 2, versículos 1 e 2. A gente vai encontrar isso aí, tá bom? E a respeito do Espírito Santo, a gente pode ver também ali no versículo 31 de Atos capítulo 4 que o Espírito Santo ele é mencionado diversas vezes no livro de Atos. Que o Espírito Santo colaborava, cooperava, contribuía para que tudo aquilo viesse a acontecer. Então a ação do Espírito Santo é algo constante no livro de Atos. É como que o nome principal ali no livro de Atos. Ele se destaca muito, o Espírito Santo, e é bom valorizar isso também, tá bom? E o Espírito Santo ele ali batizou, tornando eles ali como o corpo de Cristo, né? Fazendo com que eles se ajuntassem em amor e falassem ali a mesma língua, para que eles pudessem estar caminhando juntos. Fez todos os membros, né, como que um corpo de Cristo. Atos 1 capítulo 5 também, Atos 11, 15 e 16 também fala um pouco sobre isso. E também nós podemos ler que a presença do Espírito Santo no cristão, né, nós vemos e nós entendemos que é a prova de um novo nascimento. Aqui, por exemplo, quando nós encontramos na vida desses homens, foram pessoas totalmente transformadas totalmente, mas a partir do novo nascimento, porque receberam também o Espírito Santo, foram impactados com o poder de Deus. Olha, eu vou passar aqui umas referências para você. Pode anotar agora, mas também depois esse estudo vai ficar gravado aqui. Se você quiser anotar depois também, fica à vontade. Atos capítulo 2, versículo 38. Atos capítulo 5, versículo 32. Atos capítulo 10, versículo 44. Atos capítulo 15, versículo 8. E Atos capítulo 6, versículo 3. Para encerrar, Atos capítulo 4, versículo 8, tá bom? Assim então, conceda força espiritual. Atos capítulo 7, versículo 55. E discernimento, né? Quando fala esse discernimento ali do Espírito. Atos capítulo 13, versículo 9. E quando fala a respeito ali do fato de conduzir o cristão, Atos capítulo 13, versículo 4 e Atos capítulo 16, versículo 7. Ou seja, então a ação do Espírito Santo é coisa impressionante. Como da mesma forma que Jesus ele tomava a direção para que as coisas acontecessem e para que elas tivessem êxito, Jesus chegava tomando a direção, porque Jesus tinha ali um espírito de liderança, ele chegava tomando a direção, dando a palavra e é isso aí. O Espírito Santo da mesma forma, você percebe que ele chega já usando o outro para isso e outro para aquilo, enfim. O Espírito Santo chega assim de uma forma tremenda. No livro de Atos aqui nós podemos ver o impacto, né, que é o Espírito Santo de Deus ali na vida dos primeiros cristãos. Nós podemos ver e nós podemos entender isso aí, tá bom? Vendo aí todas essas referências aí, tá bom? E, irmão, tem uma pessoa ligando para mim exatamente agora. E agora não é hora de receber ligação, né, poxa? Agora não é hora de dar ligação. Vamos. Bom, deixa pra lá. Tô sem minha produção aqui. Você viu que tá sem produção? Tá sem produção, acontece tudo isso aí, ó. Acontece tudo isso aí quando a gente tá sem produção. A produção não tá aqui para recepcionista, não tem recepcionista aqui também, tá tudo hoje, tô sozinho aqui. Mas enfim, vamos voltar pra cá. É assim que acontece. Esse é meu fundo preferido. Banda Resgate, tá bom? Não é banda mundana não, é banda Resgate. Mas então aqui, irmãos, nós olhamos, nós conseguimos entender, né, sobre esses acontecimentos, essa atuação do Espírito Santo. Nós podemos ver no versículo 32, o que, irmãos? Que significa que o cristão, ele não pudesse ter algo assim particular entre si. Ele não tinha as coisas assim como que se fossem dele mesmo, sabe? As coisas assim, totalmente deles, mas
assim como nós lemos, né, também em Atos capítulo 2, que eram que meio que repartidas ali entre as pessoas menos favorecidas, e todos tinham, e toda essa necessidade era suprida, né? Então nós lemos aqui também em Atos capítulo 4 sobre a história, encontramos também a história de Barnabé, né, que vendeu o campo que tinha e levou o dinheiro aos apóstolos. Lembra que eu comentei no começo sobre Ananias e Safira? Mas Ananias e Safira, pastor, está no capítulo 5, sim, está no capítulo 5, porém, ela começa no capítulo 4, ela se encerra, né? Ela dá o segmento, ela é executada a história no capítulo 5, porém, ela começa no capítulo 4, olha só. Nós encontramos a história de Barnabé, que vendeu um campo que tinha e levou o dinheiro aos pés dos apóstolos, levou lá para quê? Para abençoar as pessoas menos favorecidas, né? Como Barnabé era levita, é possível que ele tivesse ali propriedades em Israel, se imagina assim também, né? Mas, como também talvez em Chipre, sei lá. Mas a questão, querido, aqui, ó, é que talvez essa atitude tenha deixado ali muitos outros ali presentes com ciúmes. A gente até imagina isso, irmãos. Por quê? Porque quando alguém faz alguma coisa e agrada, o que acontece, irmãos? O que acontece? Né? Acontece que outras pessoas despertam, querendo ou não, irmãos, é inevitável, desperta o ciúme às vezes. Ai, a pessoa fez tal coisa, olha só que legal, a pessoa fez tal coisa, aí eu queria fazer algo também. Então, o que acontece aqui? Aconteceu que a oferta ela foi levada, né? E também a comunidade crescia, e ali, embora existiam muitas perseguições, também limitações por causa das perseguições, mas ali eles não passavam dificuldade nenhuma para se manter justamente por isso. Agora, quando nós olhamos aqui, irmãos, para tudo isso, o que nós entendemos? Ali, os cristãos da época, eles falavam ali com autoridade, né? Já ali peitavam até mesmo as autoridades da época, porque eles falavam de frente, davam de frente mesmo sendo leis. Você lembra um tempo atrás que eu disse para você, ó, não se escandaliza, porque eu vou falar um negócio para você. Não se escandaliza, porque o evangelho, ele chegou até mesmo, humanamente falando, tá bom? Estou trazendo só pro lado humano. Humanamente falando, ele chegou de uma forma clandestina, você entende isso ou não? Pastor, clandestina que aberração que é essa, pastor? Que palavra que é essa? Deixa eu explicar para você. Por exemplo, Herodes já ficou com medo ali que chegasse um rei para tomar o lugar dele. Ele já mandou matar a criançada. Mas enfim, deixa isso para lá. Mas ali, ó, Jesus já teve dificuldade para o nascimento, aquela coisa toda. Mas vamos aqui. Ali Jesus começou a pregar o evangelho, ou seja, as autoridades da época que tinham ligação com as autoridades romanas que nós comentamos, né? Só que César era o deus ali de Roma, só que ele também mandava nos judeus. Os judeus eram oprimidos por Roma e Roma era o império poderoso da época. Então aquilo que Roma falava que tinha que acontecer. O imposto é tanto, paga tanto, querendo ou não querendo, sorrindo ou chorando, paga tanto. Os romanos mandavam, enfim, era isso aí que acontecia. E debaixo de opressão e chicote e tudo mais. Então olha só, acontecia que como eles tinham os do templo, as autoridades do templo, tinha ligação com Roma, como nós lemos sobre o capitão do templo, que era um soldado romano, que era um capitão, e ele cuidava ali da segurança, dos sacerdotes, aquela coisa toda, dos sumos sacerdotes ali, mas ele cuidava da organização do templo. Então nós vemos essa ligação toda. E você vê Pilatos não querendo ir de encontro a César, e Herodes menos ainda, o tetrarca, porque eles tinham medo de perder o cargo deles. Por quê? Porque qualquer coisa que eles falassem contra César, o chicote vinha, eles perderiam o cargo e vinha outro no lugar. César ia colocar um de confiança dele no lugar. Então, essa ligação que eles tinham com Roma, sabe? Eles eram presos ali a Roma, porque Roma era o sistema mais poderoso da época. Então, olhando para isso, e só que, né, eles proibiram ali de pregar o evangelho. Então, se foi proibido, então significa que foi baixada uma lei. Se foi baixada uma lei, os discípulos estavam contra a lei. Você entende? A lei humana, humanamente falando. Você entende o que eu quero dizer? Você entende onde eu quero chegar? Você entende? Então tá. Agora deixa eu falar uma coisa para você. É como, por exemplo, né, o tempo de Daniel. Baixou um decreto. Que decreto? Uma lei. Não vai poder mais adorar outro Deus, não. É só o rei aqui, ó, Deus Jeová, mas nem pensar. Para Daniel fazia nem diferença. Ele subiu lá no quarto dele, lá escancarou as janelas para Jerusalém e começou a clamar a Deus. Então, ou seja, mas
Ou seja, ele foi penalizado, claro, por uma lei da época. Deus honrou Daniel porque estava fazendo para o Senhor. Aqui da mesma forma. Então nós entendemos que o amor é maior que a lei, né? Que o amor de Deus por eles, que a palavra tinha que chegar até eles. Embora eles bloqueavam a palavra tinha que chegar até eles. Por exemplo, Paulo foi decapitado. Né? Porque qual era o crime de Paulo? Pregar a ressurreição de Cristo. Para você ter ideia. Qual o crime de Jesus? Filho de Deus, falar do reino dos céus. Qual o crime dos apóstolos, dos discípulos, apóstolos? Por que eles morreram? Eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Você percebe como a lei, existia a lei na época e a lei era fechada, não era permitida a pregação do evangelho. Então, isso que eu quis dizer para você. Agora, olha só. Então, ao realizar tudo isso, nós entendemos, né, que o próprio Jesus ali, ele estava pregando o evangelho e gerava alguns atritos nas pessoas que estavam ali, né? Então, além disso, os apóstolos também, que eram medrosos ali, eles começaram a criar coragem. Por quê? Por causa do Espírito Santo, da ousadia do Espírito Santo, que agora então estava sobre a vida deles, né? E nós entendemos também, e nós vamos, deixa eu ver se eu estou com a minha Bíblia aqui, não, minha Bíblia está aqui atrás. Mas nós vamos ver também, querido, que Ananias e Safira, eles viram ali no livro de Atos dos Apóstolos, bem no finalzinho de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo de número 4, nós entendemos o que é Ananias e Safira. Eu vou ler para você bem no finalzinho de Atos, capítulo 4, tá bom? Saindo do 4 ali para o 5, mas ali no capítulo 4 ainda. Olha só, eu vou ler um trechinho para você. Está escrito, não estou com a minha Bíblia de papel aqui, vou ler com a minha Bíblia online mesmo, olha só. Atos capítulo 4, versículo 35, só para a gente encerrar, só para você ter ideia, para você entender. Porque quando a gente chega em Atos 5, a gente já chega direto na história de Ananias e Safira. Mas algo aqui já começou a acontecer. Olha só, vou ler para você. Diz assim, Atos capítulo 4, versículo... Vamos ler o 34 para casar assim um pouco melhor. Diz assim, olha só. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que eles possuíam ali em terras ou casas, eles vendiam e traziam em dinheiro a sua venda. Ou seja, vendiam, né? E eles traziam aquilo que tinha dado, o recurso que tinha trazido e colocavam ali diante dos discípulos para que fosse distribuído de uma maneira justa, tá bom? Versículo 35, e colocavam ali aos pés dos apóstolos e distribuíam segundo a necessidade de cada um, como eu acabei de falar. Como a gente conhece a história, a gente acaba falando antes. Olha só, José, um levita de Chipre, quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, aquilo que eu acabei de comentar com você, que significa encorajador, vendeu o campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, então a história, pastor, mas eu não ouvi falar em Ananias e Safira. Sim, mas a história ela começou aí já. Porque olha só, aí também quando você entrar, claro que eu não vou entrar porque é outro capítulo já. Mas aí houve um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu. Então o que me faz entender que tem ligação com José lá, o Barnabé? O que faz entender? Porque olha só, porque esse também que liga uma história com a outra. Você percebe? Por exemplo, a história seria isolada se tivesse escrito assim, olha, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, venderam ali sua propriedade, né, e colocou também aos pés dos discípulos. Seria história isolada, mas não, olha, eles também venderam, ou seja, esse também quer dizer, assim como os outros fizeram, eles também fizeram da mesma forma, de igual modo. Ou seja, então eles viram que aquilo que José Barnabé fez foi aceito. O povo, olha que homem bondoso, né? Aí eles pensaram assim, vamos fazer também, né? Olha só, bondoso, povo, queremos esse título também. Aí começou. Bom, semana que vem eu te conto sobre o resto da história. Bom, uma grande parte do pessoal sabe, né? Grande parte do pessoal conhece, né? Mas enfim, a questão, né, é que desenrolou aí de uma forma talvez como Ananias e Safira não esperavam, né? Porque eles queriam receber glória, mas não queriam pagar o preço. Claro que semana que vem eu vou comentar sobre isso. Então deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. O nome de Deus era glorificado como? A partir do momento que eles entregavam aquilo que eles tinham, não pensavam em outra coisa, mas eles simplesmente entregavam para o reino de Deus. Perdão. Para que o evangelho pudesse crescer. Para que o evangelho continuasse sendo pregado. Agora olha só.
E eles não mediam esforços. Eles sabiam que eles também tinham necessidade. Mas por amor eles faziam isso. Mas só que olha só, eles faziam isso, mas eles sabiam que eles estavam fazendo para Deus. Eles sabiam que Deus podia suprir toda e qualquer necessidade que eles tivessem. E é isso que nós fazemos quando nós servimos a Deus. E é isso que nós fazemos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Muitas pessoas dizem a seguinte forma, a seguinte expressão: agora, independente disso tudo, agora, assim como o apóstolo Paulo sempre dizia, digo eu, não o Senhor. Parte minha. Muitas pessoas, elas comentam, elas dizem a seguinte forma, elas usam a seguinte expressão: pastor, mas a igreja de hoje é tão diferente da igreja de Atos? Parece outro grupo de pessoas, parece outra formação de igreja. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que nós também servimos a Deus da mesma forma como os primeiros cristãos, como os nossos irmãos que foram lá atrás? Será que nós fazemos realmente isso? Será que nós criamos calo na nossa mão por causa do Evangelho? Será que nós abrimos mão do nosso conforto? Será que nós abrimos mão sequer do nosso final de semana por causa de Jesus? Será que nós realmente amamos os irmãos a ponto de dar parte daquilo que é nosso para os irmãos quando vemos necessidade? Você acha que nós fechamos os olhos e bom, alguém vai fazer, a gente faz de conta que não é com a gente faz como lá, né? Ou a gente faz como o bom samaritano, ou a gente faz como o levita ou como o sacerdote, a gente corta a volta. Então, quando nós falamos a respeito de Atos dos Apóstolos, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Guarda isso no teu coração. A palavra não mudou. Deus não mudou. O Espírito Santo não mudou. Jesus, ele é o mesmo. A palavra diz isso. Então o que mudou? Nós mudamos. Hoje, eu vou falar nós porque eu vou me incluir também. Porque aquilo que a gente faz para Deus é quase que nada. Hoje, muitas vezes nós achamos, irmãos, que não vale a pena fazer o que nós fazemos. Porque quando nós olhamos, nós enxergamos falhas, nós enxergamos defeito e esquecemos de olhar para Jesus. Quando nós enxergamos muitas outras coisas, irmãos, é porque nós estamos olhando para o lado errado. Lá eles estavam diante de pessoas imperfeitas. Pedro imperfeito, João era imperfeito, Tiago era imperfeito. Todos eram imperfeitos. André era imperfeito, todos eram imperfeitos. Mas eles não estavam olhando para isso. Eles estavam olhando para a obra que Deus fez na vida deles. E eles sabiam que isso não tinha preço. Então eles se ajuntavam, eles se amavam, eles viviam juntos constantemente. Eles intercediam uns pelos outros. E quando alguém era preso, irmãos, quando Pedro foi preso, olha, deixa eu falar uma coisa para você, irmãos, dói no coração. Quando Pedro foi preso, sabe, eles não disseram assim, aqueles que tinham menos ousadia, não disseram assim, olha, tá vendo? Bem feito, foi preso aqui se aparecer no meio de nós, bem feito, olha lá, que se colocar na frente como líder, ela bem feito, bem feito. Vamos ver agora o que vai fazer. Negativo, irmãos, negativo. Eles se ajuntavam e eles oravam, eles intercediam uns pelos outros, porque eles se viam realmente como irmãos. E irmão não odeia irmão. Irmão não tem inveja de irmãos. Irmão quer ver outro irmão crescer. Irmão, ele quer, irmãos, ver o outro irmão progredir, ficar de pé. É isso que o irmão pensa do outro. E é isso que eles fizeram por Pedro. Eles oravam, eles intercediam por Pedro para que Deus livrasse Pedro da prisão. Sabe? Então, quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente vê assim, irmãos, algo de Deus. Por isso que o Espírito Santo cooperava tanto com aquele trabalho. Porque realmente, irmãos, se via a mão de Deus. Porque também as pessoas, elas realmente se colocavam como pessoas de Deus. E elas não olhavam para si mesmas, mas elas olhavam para Deus e para a obra que Deus tinha feito na vida deles, e para aquilo que Deus estava fazendo, e para aquilo que Deus estava disposto a fazer e estava escrito na sua palavra. Então eles se entregavam realmente até a morte. E eles não voltavam atrás, não recuavam. Porque eles sabiam que vale a pena. Muitos perguntam isso para mim, por isso que eu só estou respondendo, que eu sei que alguns vão ouvir, sabe? Então muitas vezes eu vou falar a gente, né? Muitas vezes algumas pessoas acham que não vale a pena servir a Deus com fidelidade, servir a Deus com amor, abraçar mesmo a causa do Evangelho, Não é fazer se dá tempo, ou se tiver oportunidade, ou se... Irmãos, é abraçar a causa do Evangelho. Abraçar.
sabe? Como se Deus estivesse contando conosco, e Ele está contando conosco, tá bom? Então, guarda isso no teu coração, tá bom? Então, a igreja de Atos era diferente sim da igreja dos dias de hoje, justamente por isso. Porque eles viviam, eles realmente se entregavam pela causa do Evangelho, assim como nós acabamos de ver. E, claro, o nome de Jesus sempre era glorificado, o nome de Jesus sempre era exaltado, e nós podemos nos alegrar com aquilo que aconteceu com a vida dos irmãos, né? Claro, e tantos outros aí, também depois dos apóstolos, muitos outros aí começaram também, se despontaram, aí bem perto de nós aí, anos de 1500, 1600, a gente encontra aí Martinho Lutero, encontra outros aí também, se despertando tiçãos aí, pessoas que cheias do Espírito Santo, despontando e anunciando o Evangelho de forma poderosa. E enfim, isso não traz inveja no nosso coração, muito pelo contrário, nos alegra em saber que tem irmãos dessa forma e são usados e ousados e não se importam nem com a sua própria vida, mas eles querem que o Evangelho chegue em todo lugar do mundo e quer que o Evangelho chegue até o ouvido, até o coração das pessoas, tá bom? Graças a Deus, irmãos. Se eu deixar, eu fico aqui e atravessa. Mas eu gosto muito de falar da palavra de Deus, eu gosto muito de falar do Evangelho e acaba a gente, né, entrando aí e acaba extrapolando no tempo. Mas eu vou ficar por aqui. Eu quero pedir para que você nessa hora, tá bom? Você possa estar nos acompanhando. Amanhã possivelmente estaremos ministrando também algo da parte de Deus. Ou estaremos realizando um culto, ou estaremos realizando uma palavra, enfim. Mistério, Deus sabe o que vai acontecer amanhã, tá bom? Mas amanhã a gente vai estar junto de alguma forma, a gente vai estar conectado de alguma forma, tá bom? Amanhã às 8 horas da noite, espero você. E também quinta-feira tem o nosso culto no lar, tá bom? Conto com você, conto com a tua presença, com a tua participação também, quinta-feira, em nome de Jesus. Alguém estará ministrando, não sou eu nem a pastora, mas alguém está ministrando, convidamos alguém para ministrar a palavra aqui. E nós estaremos louvando a Deus, tá bom? Estaremos louvando a Deus. E eu tenho certeza que vai ser bênção, porque o Senhor, Ele vai ser o principal convidado para estar juntamente conosco, em nome de Jesus. Sexta-feira, claro, estaremos também ministrando algo da parte de Deus, uma palavra aí, estaremos trazendo também. E sexta-feira, e sábado, aliás, continua, né, o nosso culto. Também alguém estará pregando, estará ministrando. E domingo continua também, domingo 9 horas da manhã, domingo também às 7h30 da noite, culto da família, tá bom? Eu convido você é o nosso convidado, você é bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? E o recado aí para você no meu canal no YouTube, compartilhe, tá bom? Clique aí no joinha, dá um joinha para nós aí também e que você possa se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa estar aí fazendo outro tipo de trabalho também, e também alcançando outras pessoas. Deixa eu explicar uma coisa para você. De repente você pensa assim, pastor, nossa, toda vez que eu te ver, você fala, se inscreva. Deixa eu explicar uma coisa para você. Cada inscrito, cada joinha, cada like, você chama like isso aqui, joinha, quando você clica no joinha, isso vai contando pontos para mim no meu canal. E o YouTube vai liberando recursos para mim, para o meu canal, para que eu possa estar trabalhando, estar executando um trabalho diferenciado. Esse comentário, por exemplo, quem está começando no YouTube agora não consegue fazer esse trabalho ao vivo, não consegue, o Valdecino não consegue, não liberam, essa ferramenta não é liberada para quem está começando. Até o número de inscritos X não tem. Por exemplo, essa barrinha de inscrição começou, acho que eu tinha por volta de 1.500 inscritos, mais ou menos, 1.400, 1.500 inscritos. Aí que começou a vir um recurso a mais. Tem estúdio agora, tem várias coisas, vários recursos que eu tenho, mas eu não tinha. Então, quanto mais inscritos, se você me ver compartilhando sempre compartilhando, então se inscreve, clica aí no joinha, abençoa nós. Nós todos vamos ser privilegiados com isso, tá bom? Nós todos vamos ser beneficiados com isso, tá bom? Até que a gente possa ter estrutura legal para a gente poder estar fazendo realmente um trabalho de peso. É uma ferramenta, irmãos, que é gratuita para nós. Então, para nós, é uma coisa que a gente pode usar, né? E também a gente tem condição de manter. Então, vamos nessa daí também, como família, como irmãos em Cristo, crescer juntos nisso, tá bom? Clica no joinha aí, clica na inscrição se você ainda não é inscrito e compartilha para que possa chegar até tantas outras pessoas no nome de Jesus. Querido, falei muito, graça e paz os abençoe, um abraço, fica com Deus, tá bom? Até o próximo estudo da Palavra de Deus. Agora, meio minutinho, vou dirigir uma oração para você, para sua vida, para você que está aqui conosco, tá bom? Em nome de Jesus. Fecha seus olhos aí, vamos orar a Deus juntamente comigo. Fecha seus olhos, por favor.
Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, Deus, eu quero te glorificar e te agradecer, Deus, por cada vida que esteve, Deus, conosco, Pai, até o final desse estudo bíblico, Deus. E a minha palavra, Deus, minha oração é que a tua palavra possa ter chegado, Deus, a cada coração, que cada pessoa, Deus, possa ter saído daqui, Senhor, possa sair daqui, Senhor, mais instruída do que quando chegaram. Que elas possam sair daqui, Deus, com algo a mais, Deus, do Senhor, com a instrução a mais do Senhor. Que elas possam crescer em sabedoria, estatura, Deus, na graça do conhecimento, como diz a tua palavra. Que elas possam, Deus, ser abençoadas no seu caminho. Que pessoas que estejam ouvindo aqui, participando conosco, Deus, possam ser mestres, possam ser pessoas que estejam ensinando e instruindo outros até mesmo, Pai, no nome de Jesus. Tantas vezes melhor do que aquilo que nós fazemos, Deus, mas que possam estar fazendo e sendo abençoadas por isso, Pai. No nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te glorificar e pedir para que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão conosco, suas famílias, o Senhor possa suprir toda e qualquer necessidade, Pai. No nome de Jesus, nós pedimos te louvando, te agradecendo. Amém e graças a Deus. Querido, Deus abençoe, um abraço, graça e paz. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até o nosso próximo momento, que é amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.